Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes. Uma boa tarde para todos vocês internautas. Estamos iniciando aqui na Web TV, a Voz Católica da Arquidiocese de Juiz de Fora, mais um programa Encontro com Deus. O segundo programa que eu, Padre Expedito, estou trabalhando com vocês o tema comunicação. Vamos rezar juntos a oração ao Divino Espírito Santo, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo para todos nós. Convido você a rezar comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembro a todos que no final do programa eu vou abençoar a água que você vai usar para aspergir a sua casa, o seu local de trabalho ou para o seu uso próprio. Então vamos lá. Este é o segundo programa sobre o tema comunicação. No programa número 1, abordando o tema comunicação, no final eu deixei 2 perguntas para vocês, internautas, responderem. Afinal de contas, as redes sociais afastam ou aproximam as pessoas? Como podemos utilizar a internet e, consequentemente, as mídias sociais para a evangelização? Nesta série de programas, procuro realizar uma reflexão sobre as mídias sociais, trazendo para a discussão as causas e consequências deste fato na sociedade e política contemporâneas, discorrendo sobre este fenômeno e quais são as atitudes estabelecidas em meio à sociedade a partir do seu uso. A partir de então, constato que são evidentes as interferências das redes na sociedade e no relacionamento entre os indivíduos, culminando em mudanças sociais e políticas relevantes. Espero que nossos programas possam contribuir para uma melhor fundamentação das discussões acerca das mídias sociais e suas relações sociais e políticas na atualidade. Nós vivemos em uma sociedade em constante evolução, onde as questões de trato interpessoal estão ganhando cada vez mais espaço na atualidade, o que causa certo estranhamento na forma como essa questão vem sendo abordada, pois nossa sociedade está se voltando para o individualismo. O indivíduo alimenta a introspecção e o desinteresse na sociedade no âmbito das relações sociais, mas utiliza-se das mesmas mídias que possibilitam essa introspecção para um novo tipo de relacionamento político, que pode levar, por exemplo, multidões às ruas. Diante deste pensamento, ganham destaque mídias sociais, que são um espaço onde grande parte dos indivíduos expõe seu cotidiano, sem, no entanto, sair da sua introspecção, mas podendo formar grupos
de interesses semelhantes para o uso político e também, por que não dizer, para a evangelização. Em meio a essa realidade, se faz importante um estudo sociológico sobre as mídias sociais, tendo em vista que se trata de um tema atual e oportuno para a sociedade em que vivemos e pela sua dicotomia diante do aspecto comportamental do usuário. Os nossos programas têm por objetivo realizar uma reflexão, trazer para a discussão as causas e consequências desse fato social, além de discorrer sobre os fenômenos destas mídias e quais as atitudes são estabelecidas em meio à sociedade e política a partir do seu uso. É claro que no final desta série de programas queremos abordar os desafios do uso das mídias sociais para a evangelização. Eu até convidei Dom Gil Antônio para participar comigo do último programa, abordando este tema comunicação, para termos a oportunidade de uma abertura no horizonte da reflexão a nível da evangelização. A problematização poderá auxiliar na compreensão da consciência deste novo fato social que vem de forma direta ou indireta interferindo na vida do indivíduo e, consequentemente, na vida em sociedade. As mídias sociais, com o avanço tecnológico, se tornaram importantes canais para a divulgação de serviços e como espaço de relacionamento e compartilhamento entre pessoas dos mais diversos lugares, onde não há fronteiras. Partindo desse fato, o uso das redes e mídias de uma forma positiva ou negativa depende de cada usuário. Existem diversas mídias sociais de relacionamento e compartilhamento, como Facebook, Twitter, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, dentre outros. Essas redes sociais são as mais conhecidas, portanto, com um maior número de usuários. Mas também existem as redes profissionais, as redes comunitárias, que são as redes sociais em bairros ou cidades, redes políticas, redes de evangelização, entre outras, que podem partir da intranet, com acesso mais restrito. As mídias sociais têm uma proporção gigantesca na atualidade, com seus milhões de usuários, e justamente por esse motivo houve uma transformação na forma de comunicação entre as pessoas. Devido ao seu poder de alcance mundial, as redes têm proporcionado a mobilização e criação de grupos para manifestar insatisfações em diversas esferas, social, política, econômica, como uma ferramenta de mudança social, compartilhando fotos, opiniões e vídeos. Há muitas vantagens que as mídias podem proporcionar, como a facilidade de comunicação de uma forma mais dinâmica, onde é possível compartilhar notícias e vídeos que acontecem em qualquer parte do mundo, a qualquer momento, em segundos. Fazer aí novas amizades. Também conhecer culturas diferentes, o que é importante, participar de grupos em que pessoas possuem o mesmo interesse e, claro, manifestar-se. Existe também uma série de desvantagens para o uso destas ferramentas sociais. E a primeira delas é o excesso de uso, ou o uso de forma inadequada. Também há influência na produtividade do trabalho e, como tem virado rotina, ser palco para manifestações de caráter ofensivo, preconceituoso, discriminatório, onde indivíduos
cientes da impunidade, se utilizam das redes para expressar todo tipo de agressão contra determinados grupos de crenças diferentes, desde religião à política. As mídias sociais são uma nova forma de expressão, onde as pessoas não precisam encarar uma realidade de frente, onde o respeito é inerente a cada indivíduo, pois estar atrás de uma tela, no conforto de sua casa, pode tornar o caráter irracional mais evidente. A partir de agora, vamos analisar esse fenômeno em 4 tópicos. No primeiro, traz os principais conceitos que situam a problemática das mídias sociais e que justificam o pano de fundo dos nossos programas. O segundo reitera o referencial teórico que foi embasado este estudo, onde destacamos o aspecto da liquidez das relações atuais promovidas pelas mídias sociais. O terceiro, faremos uma breve análise sobre as redes sociais e o impacto nas relações sociais vigentes. O quarto e último tópico expõe o papel das mídias sociais no foco da política atual. Vamos dar sequência conceituando, em primeiro lugar, as mídias sociais. A palavra mídia remete aos meios de comunicação tradicionais de mão única, onde não há interação. O espectador ou ouvinte simplesmente assiste sem colaborar com os fatos, como rádio e televisão, mas também serve para designar a imprensa. Já o conceito de mídia social está ligado ao conceito de comunicação social, onde há interação e intercâmbio de conteúdos. Há um feedback, uma resposta a um estímulo. É muito comum confundir os termos mídias sociais e redes sociais. Porém, as redes sociais são espaços limitados à conexão pessoal de indivíduos em sites de relacionamento, como eu lembrei agora há pouco, como, por exemplo, o Facebook. Já as mídias sociais englobam as redes sociais e também outros tipos de informações, como blogs, microblogs, redes de aprendizado, redes de compartilhamento de vídeos e fotos, como o YouTube e Instagram. Estes espaços podem ser de comunicação, multimídia, entretenimento ou colaborativos. A internet proporcionou uma plataforma para vozes individuais serem ouvidas. O termo não se refere só aos meios de comunicação atuais, mas, sobretudo, ao seu conteúdo. Tudo que está disponível para qualquer um ler, contribuir e se envolver. Outro aspecto fundamental das redes sociais é que elas são um meio de conversação de muitos para muitos, com uma relação complexa entre o público e o remetente. A internet, ela vem mudando o rumo das comunicações no mundo. Por meio dela, muitas vezes, antes ignoradas, temos, ou melhor dizendo, tem ganhado ampla divulgação. Dentro do amplo espectro de navegação da internet, tem-se as mídias sociais que se referem à comunicação e compartilhamento de dados dentro da rede mundial de computadores, desde troca de informações ao compartilhamento de vídeos em que todos possam ou podem acessar livremente. As mídias sociais nas relações contemporâneas. E aqui eu quero
lembrar Durkheim, grande sociólogo. Segundo Durkheim, os fatos sociais possuem uma força coercitiva que ocorre pelas sanções legais ou espontâneas a que o indivíduo é submetido. Neste caso, os fatos sociais atuariam sobre o indivíduo, independente de sua vontade, pois consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem determinada força sobre os agentes. A mídia social e sua influência é um fato social de amplo espectro e o poder coercitivo dessas redes sobre seus participantes é um fato social a ser analisado, pois as pessoas estão cada dia mais voltadas para dentro de si, para as redes sociais e para os acontecimentos dentro das redes sociais. É como se o mundo real não existisse mais, pois dentro do mundo virtual pode-se fazer o que quiser e dizer o que bem entender, como uma forma de consciências individuais múltiplas, independentes entre si, formando uma sociedade de ausentes. Essa ação coercitiva do fato sobre a sociedade vem crescendo no relacionamento, principalmente através das mídias sociais, também em questões políticas, onde as redes sociais vêm se tornando novas formas de controle político e social de massas. Essas percepções nas mídias sociais, considerando a rede social um campo determinante dentro das mídias sociais, acaba levando ao hábito próprio de usuários destas mídias, onde os indivíduos preferem ficar em casa, conversando por computadores, pelos celulares, a ir a um restaurante, conversar com amigos, lendo notícias online, a comprar os antigos jornais, fazendo download de filmes, a ir ao cinema? Ou o contato físico é desnecessário e a franqueza deixa de ser um atributo moral para ser uma arma discriminatória? É a partir deste contexto que criamos uma consciência coletiva preconceituosa e um hábito discriminatório. Esta discriminação consiste em considerar que a diferença implica em diferentes direitos, de forma que numa rede social é possível se esconder, melhor dizendo, atrás de um fake, que é um perfil falso, e cometer crimes como racismo, ou convocar um grupo de amigos para ir às ruas, espancar homossexuais ou pessoas de pensamentos políticos opostos. É a dominação atribuída a uma ação ou até mesmo omissão violadora do direito das pessoas, baseados em critérios injustificados como etnia, sexo, idade, nacionalidade e ideais políticos. Infelizmente, a discriminação ocorre em grande parte contra os negros, os homossexuais, está se agravando contra as mulheres, contra os idosos, os pobres e de etnias diferentes. E diante do atual cenário político nacional, trouxe um novo nível de discriminação para as redes. O ódio a alguns ideais políticos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, preconiza que, atenção, todos nascem livres e iguais em direitos e dignidade, e que, sendo dotados de consciência e razão, devem agir de forma fraterna em relação ao outro. No entanto, nas redes sociais tudo é válido. É perceptível que o conceito de preconceito está ainda enraizado na sociedade e, pela ação das redes sociais, mostra sua face mais perversa. Bauman
nos dá uma percepção mais íntima deste fato social contemporâneo. Para ele, as mídias sociais são a materialização da liquidez nas relações humanas, com menos contato e de menor duração, cultuando o individualismo. Tudo é muito rápido e sem laços, acarretando uma perda de identidade influenciada pelo mercado cultural da globalização. Os indivíduos estão amparados por uma falsa ideia de companhia nas redes sociais, diante do seu medo da solidão. E essa falsa companhia remete ao descomprometimento das relações afetivas desta época. Para Bauman, estas são as características o que ele chama ser líquido, que ele discorre na sua obra, uma obra de 2003, que intitula-se Amor Líquido. Bauman acredita que o conceito de rede é muito importante nesta discussão. E ele diferencia rede de comunidade, onde comunidade é um lugar onde se nasce, se vive. Por outro lado, a rede é o oposto de comunidade, onde são duas atividades que a mantêm viva: conectar e desconectar. Desta forma, o que torna tão atrativas as amizades das redes sociais é a facilidade em desconectar-se delas, evitando os traumas das relações face a face. É simplesmente deletar e não se preocupar com desculpas ou até mesmo sentimentos. Cita-se, nesse caso, as redes sociais, pois são estas as que mais contribuem para as mudanças de hábitos contemporâneos, seja socialmente, seja politicamente falando. Nós vamos encerrar agora o nosso programa, mas no próximo programa, no programa número 3, nós continuamos esta nossa agradável conversa. Antes da bênção final, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso colaborador, Fogos Nicolino. Como todos vocês já sabem, eu, Padre Expedito, divulgo aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora a devoção a São Peregrino de Lasiose. É o santo protetor das pessoas que estão sofrendo com a enfermidade do câncer. E eu quero agora convidar você para que juntos rezemos a oração a São Peregrino, pedindo especialmente pelas pessoas que estão enfermas, que estão sofrendo com a enfermidade do câncer. Peregrino, meu bom santo, olhando a tua vida, admiro o teu exemplo de penitência e paciência. Sofreste com a doença do câncer. Aquela ferida maligna em tua perna causou-te tanta dor e, apesar de tantas aflições, não te deixaste dominar pelo sofrimento. Recorreste a Jesus crucificado e alcançaste a milagrosa cura. A ti recorro, São Peregrino, pedindo a tua proteção. São tantos irmãos e irmãs que têm sofrido com a enfermidade do câncer. Mas hoje, neste momento, quero pedir especialmente por esta pessoa. Interceda junto a Deus, Pai de infinita bondade,
a Jesus, teu Filho amado, e à Virgem Santíssima, por esta pessoa e por todos os que estão sofrendo, para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura do câncer. Confio que esta graça será alcançada e prometo divulgar a tua devoção para que as pessoas doentes possam manter acesa a chama da esperança. Obrigado, meu amado São Peregrino. Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu vou agora abençoar esta água, abençoar a água que você tem aí, você que agora está em casa ou no seu local de trabalho. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes.